Então, boa tarde, pessoal. Esse é mais um vídeo de logaritmos. Nós vamos continuar onde nós paramos. Inclusive, eu recomendo que vejam os vídeos de propriedade de potenciação e logaritmação, para nos dar base, né? Que quanto mais a gente souber sobre potenciação, mais fácil vai ficar a logaritmação. E no vídeo de logaritmos, de propriedades de logaritmos, que nós vimos até a quinta propriedade, a propriedade do produto ou da soma, a gente até já explicou o porquê dessa propriedade. Por que log de x na n na base a gente pode escrever como n vezes log de x na base a. Então aqui eu vou dar uma retomada, né? Log de x na n, se n é natural, mas também vale para qualquer tipo de expoente. O x na n pode ser escrito como x vezes x vezes x vezes x vezes até, né, x vezes, né? X. Então nós vamos ter um produto repetido de x, né, n vezes. Então a gente sabe que o produto a gente pode abrir numa soma. Eu digo abrir porque a gente transforma um único log em vários. E aí a gente vai ter uma soma de vários logs iguais, log de x na base a. Então aqui nós vamos ter log de x na base a, mais log de x na base a, n vezes. Logo, a gente pode escrever como cada uma dessas parcelas são iguais, e nós temos n parcelas, nós vamos poder escrever isso como n vezes log de x na base a. Certo? Então vamos aplicar, né? Na verdade, eu já expliquei até melhor no outro vídeo, né? Porque eu fiz exemplos, né? Agora a gente só vai aplicar essa propriedade. Por exemplo, log de 729 na base π. O 729, se a gente fatorar, né? Ficar dividindo, né? No caso, ele é divisível por 3, a gente vai descobrir que ele é 3 na 6. Então, pela propriedade, esse 6 do expoente pode passar multiplicando. Então, log de 629 na base π é igual a 6 vezes log de 3 na base π. Certo? Então, esses exercícios são para fixar, né, essa propriedade. Então, quando eu tiver log de 9 na base 8, por exemplo, eu posso escrever que 9 é 3 ao quadrado. Então, esse 2 do expoente pode passar multiplicando log. E aí a gente pode escrever log de 9 na base de 8 como 2 vezes log de 3 na base de 8. Notem que essa propriedade, ela simplifica o logaritmando, isso é bom, né? Porque lembram que os logaritmos foram inventados para simplificar as contas lá na época da navegação. Então essa é uma das propriedades que facilita as contas, porque ele transforma o log, ó, o log de uma potência é transformado numa multiplicação. E o que é mais fácil calcular? Uma potência ou uma multiplicação? Então, é mais fácil calcular uma multiplicação, né? Em caso geral, né? E, então, o log tem essa função e essa propriedade justifica isso. Então, aqui, ó, log de m na menos 2 vezes raiz quinta de n ao cubo na base 5. Bom, primeiro tem um produto, e aí a gente vai abrir esse produto usando a propriedade da soma. Então, log de m na menos 2 vezes raiz quinta de n ao cubo na base 5 é log de m na menos 2 na base 5 mais log da raiz quinta de n ao cubo na base 5. Ó, então, os logaritmandos têm expoentes, e esses expoentes podem passar multiplicando conforme essa propriedade que a gente está vendo. Nesse caso aqui, raiz quinta de n ao cubo equivale a n na 3 quintos. Então, é esse 3 quintos que pode ficar multiplicando o log. Por que eu digo pode ficar? Porque isso é conforme a nossa conveniência, né? O que a gente está fazendo? Qual o objetivo? Né? Então, aqui a gente vai praticar para depois, quando for resolver um problema, saber como a gente tem que aplicar a propriedade, de que forma é melhor aplicar a propriedade. Então, ó, ln de x ao cubo vezes raiz de x é a mesma coisa que ln de x ao cubo, primeiro aplicando a propriedade da multiplicação, né, que se transforma numa soma de logaritmos. Então, aqui eu tenho ln de x ao cubo, esse 3 expoente passa multiplicando,
e ln da raiz quadrada de y. Vamos lembrar que a raiz quadrada, pelas propriedades de potenciação, equivale a y a 1 meio. Então, esse 1 meio passa multiplicando o ln. Ó, então, vamos supor assim, ó. Eu não sabia calcular ln de x ao cubo vezes raiz de y, mas vamos supor que eu sei calcular, eu sei o valor de ln de x e ln de y, então a gente sabe calcular essa expressão. Então, isso pode acontecer e esse ser um dos objetivos, né, do nosso cálculo. Então, vamos a mais exemplos para a gente praticar bastante. Ó, escreva as expressões abaixo como um único logaritmo. Ó, então, agora a propriedade é diferente. A gente tem que escrever tudo que vier como um único logaritmo. Então, aqui ó, na letra A gente não tem um logaritmo só, a gente tem um número multiplicando o logaritmo. Então, como a gente tem um número multiplicando o logaritmo, eu vou aplicar a propriedade. Só que agora esse número que está multiplicando, eu vou transformar como expoente. A gente tem que praticar os dois lados, vamos dizer, né, da propriedade. Porque se log de x na n da base A é n log de x na base A gente tem que desenvolver, né, tanto essa equação da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Então, a gente tem que praticar o que eu chamo de dois lados, né? Quando eu digo isso, é nesse sentido, certo? Então, aqui, ó, 20 vezes log na raiz quinta de 2. Então, um número multiplicando log, então ele vai para expoente. Inclusive, ó, nesse caso, vai até simplificar. Log da raiz quinta de 2, ó, como raiz quinta é 1/5, equivale a expoente 1/5, se levarmos na 20, aí a gente tem aquela propriedade potência de potência, que multiplica os expoentes, e 1/5 vezes 20 vai dar 4. Então, na verdade, aqui a gente tem log de 16. Então, 20 vezes log da raiz quinta de 2 é, na verdade, a mesma coisa que log de 16. Então, ó, parece que vai complicando, mas com as propriedades que a gente já conhece, a gente consegue calcular, ó, 243 elevado a 1/5, mais, ó, na base 7, né? Log de 16.384 elevado a 1/7. Bom, 243 é 3 na 5. Então, vai ficar 3 na 5 elevado a 1/5. Na próxima etapa, eu vou simplificar, né, essa expressão. E aqui, ó, 16.384, na verdade, se a gente fatorar, claro que levaria um tempinho, né? Mas aqui eu já sei de cor que é 2 elevado a 14. Então, 2 elevado a 14 elevado na 1/7. Bom, então, ó, continuando as contas, ó, 3 elevado a 5 elevado a 1/5, se a gente multiplicar os expoentes, como diz a propriedade de potência, vai ficar 3 na 1. Então, aqui a gente, na verdade, vai ser log de 3 na 7. E esse vai ficar log, ó, 2 na 14 elevado a 1/7, 14 vezes 1/7 é 2 ao quadrado, né? 14 por 7 é 2. Então, aqui vai ficar, vou repetir o log de 3 na 7, que não tem mais nada para fazer, mas aqui vai ficar 4. E log de 3 na 7 mais log de 4 na 7, a gente usa outra propriedade de multiplicação, que foi onde a gente parou a aula passada, e transforma no log de um produto. Então, a gente contrai, né, o log por essa propriedade. Então, todo esse começo aqui calhou em log de 12 na base 7. Então, 1/5 do log de 243 na base 7, mais 1/7 do log de 16.384 na base 7, é log de 12 na base 7. Então, além de a gente escrever como um log só, a gente escreveu como um log mais simples. Mas esse tipo de exercício, pessoal, é mais para praticar mesmo as propriedades, para fixar as propriedades. Então, vamos continuar. 2 log de 3 na base 6. Bom, então tem um número multiplicando, ele quer que eu escreva como um log só.
Então, eu vou passar como expoente, log de 3 ao quadrado. Aqui também tem um número multiplicando, então, inclusive, eu vou multiplicar. Eu vou considerar que está multiplicando menos 3 e vou escrever como log de 2 na menos 3, na base 6. Certo? Aqui, bom, aqui não tem nada multiplicando log de 16 na base 6, então não vou fazer nada. E aqui, como é uma subtração, eu vou considerar que está multiplicando menos 1. Então, eu vou escrever como log de 12 na menos 1 na base 6. Ó. Todos os logs estão na base 6, eu tenho uma soma de 4 logs na base 6, então a gente vai poder escrever como log de um produto de 3 ao quadrado, vezes 2 na menos 3, vezes 16, vezes 12 na menos 1. Então, agora eu vou trabalhar esse logaritmando, temos contas ainda para fazer. Então, ó, 3 ao quadrado é 9, 2 na menos 3 é 1 oitavo, 16 não tem o que fazer, e 12 na menos 1 é 1 sobre 12. Então, aqui, como está tudo se multiplicando, a gente tem como simplificar. Né? Por exemplo, 1 oitavo vezes 16 é 2. Então, ó, 2 com esse 12 dá 6. Então, isso aqui, ó, por enquanto, vai ficar log de 9 sextos na base 6, mas ainda tem como simplificar mais. Porque dá para dividir 9 e 6 por 3, então vai ficar log de 3 meios na base 6. Então, escrevemos esses 4 logs que estavam somando ou subtraindo num único log, segundo as propriedades que a gente já conhece. Então, esse é o objetivo desse exercício, praticar. Inclusive, esse último já podemos pensar quando tem subtração, né? Porque aqui, quando a gente viu uma subtração, o que a gente fez? Passou como usou a propriedade do expoente. Então, por exemplo, se eu tivesse assim, log de x na base A menos log de y na base A, o que a gente poderia escrever? Que é log de x na base A mais log de y na base A na menos 1. Aí nós temos uma soma que, usando a propriedade da soma, se transforma num produto, e produto de x vezes y na menos 1, y na menos 1 é 1 sobre y. Então, nós temos log na base A de x divididos por y. Então, ó, o que a gente vai ver na próxima propriedade? Justamente que log de x menos log de x na base A menos log de y na base A é log de x dividido por y na base A. Então, ó, notem a relação. Se a gente tivesse uma soma, que é a propriedade 5, se a gente tivesse uma soma, a gente transforma num produto. E agora uma subtração, a gente transforma numa divisão. Então, essa é a próxima propriedade, a sétima propriedade de logaritmos. Log de x na base A menos log de y na base A é igual a log dividido. Log de x dividido por y na base A. Então, eu já mostrei para vocês, né? Aqui, ó, isso aqui, na verdade, eu já mostrei para vocês. E então, vamos direto aos exemplos. Então, ó, log de 0,6 na base 3 meios. Então, aqui, ó, exemplo 12. Claro, tem que ler o enunciado, né? Expanda os logaritmos abaixo o máximo possível. Então, eu vou abrir os logaritmos usando as propriedades até agora que a gente já conhece, escrevendo o máximo de logaritmos possíveis. Então, por exemplo, log de 0,6. 0,6 é a mesma coisa que 3 quintos. Então, ó, log de 3 quintos é uma divisão, então a gente pode escrever, transformar no log de uma subtração. Claro, né? Essa propriedade que nós vimos, como eu disse para vocês, tem que praticar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tanto transformar uma subtração de logs na mesma base, como um log de uma divisão, quanto log de uma divisão transformar numa subtração de logs de mesma base. Então, aqui a gente escreveu como uma subtração de logs na mesma base. Como o 3 é primo e o 5 é primo,
não temos mais nada o que fazer, não tem como expandir mais esse logaritmo de 0,6 na base 3 meios. Na letra B, log de 1 meio na base 7, ó, 1 meio já está escrito na forma de divisão, né? Uma fração, mas é uma divisão. Então, a gente escreve como log de 1 na base 7, menos log de 2 na base 7. Bom, lá pelas propriedades de logaritmos que já nós trabalhamos, e já está naquele vídeo separado de propriedades de logaritmos, isso aqui é zero. Então, log de 1 meio na base 7 é a mesma coisa que menos log de 2 na base 7. Inclusive, se a gente quisesse fazer uma nova propriedade, a partir dessa, a gente poderia, por exemplo, log de 1 sobre x na base A é a mesma coisa que menos log de x na base A. Mas não precisa, né, mais uma, mas isso é verdade, porque decorre dessa propriedade da divisão se transformar numa subtração de logs. Nossa, o próximo parece bem complicado. Log de 21 ao cubo sobre raiz oitava de 25 na base 3. Mas vamos aos poucos, né? Primeiro eu vou enxergar a divisão. Então, vou escrever como log de 21 ao cubo menos log, na base 3, né? Menos log da raiz oitava de 25. Bom, aqui eu tenho expoente. Então, eu vou pensar na propriedade do expoente e passar multiplicando. E raiz oitava de 25 também é 25 na 1 oitavo. Ou se a gente preferir simplificar um pouquinho mais direto, 25 é 5 ao quadrado. Então, estando 25, 5 ao quadrado dentro de uma raiz oitava, que equivale a 1 elevar a 1 sobre 8, isso fica 5 elevado a 2 vezes 1 oitavo, que é 1 quarto. Então, na verdade, a gente pode colocar 1 quarto multiplicando o log de 5 já. Aí a gente já simplifica bastante coisa. Temos como abrir em mais logaritmos, né, expandindo o máximo possível? Sim, porque o 21 pode ser escrito como um produto. Então, 21 é 3 vezes 7. O resto eu repito, porque esse aqui já está bem simples, não tem mais. Ou já cheguei num número primo aqui, que não dá mais para escrever como multiplicação, né? Então, aqui, ó, 3, vou abrir um parênteses e vou pegar esse log de 3 vezes 7 na base 3 e usar a propriedade do produto que transforma o log de um produto numa soma de logs. Então, ó, pelas propriedades que a gente já viu também, ó, log de 3 na base 3 é 1. Então, isso é 3 vezes 1 mais log de 7 na base 3 menos 1 quarto do log de 5. E cuidado com esse parênteses, ele tem que aparecer porque esse 3 está multiplicando esse log de 3 vezes 7. Como a gente abriu esse log de 3 vezes 7 em 2, o 3 tem que estar multiplicando as duas parcelas. Né? Então, se a gente não usar parênteses, a gente já vai errar a conta. Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Mais 3 vezes log de 7 na base 3, menos 1 quarto do log da base 5, tudo na base 3, né? Também na base 3. Então, agora não tem mais o que abrir, não tem mais outras propriedades para aplicar, porque não tem mais expoente no logaritmando, não tem como escrever como produto, então aí a gente para aqui. Esse exemplo, né? Então, ó, log de 21 ao cubo sobre raiz oitava de 25 na base 3 ficou uma expressão razoavelmente mais simples. Vamos para o próximo. Log da raiz quinta de 629 vezes 144 na base 4. Então, ó, tem um produto, vou transformar numa soma. Então, log da raiz quinta de 729 vezes 144 na base 4 é
log de raiz quinta de 629 na base 4 mais log de 144 na base 4. Então, aqui, ó, 729 é 3 na 6. Como está dentro de uma raiz quinta, o expoente aqui de 3 vai ficar 6 quintos. Então, vamos ficar, até vou escrever aqui mais passo a passo. Então, raiz quinta de 729 é 3 na 600. Na 6 quintos, melhor dizendo. O log de 144 é 2 ao quadrado. 12 ao quadrado, né? Então, o 12 eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 3, que vai ficar elevado ao quadrado. Então, temos mais de uma maneira de chegar nessa resposta. Nesse primeiro log, já vou passar o expoente multiplicando. Já vai ficar o mais simples possível aqui, não vai ter mais nada para fazer. Esse 2 eu posso passar na frente ou usar a propriedade primeiro de potenciação no logaritmando e depois abrir o log. Temos os dois caminhos possíveis. Então, eu acho que fica melhor de entender se eu fizer a propriedade dentro do logaritmo primeiro, no logaritmando. Então, 2 ao quadrado vai ficar ao quadrado também, então vai ficar 2 na 4, vezes 3 elevado ao quadrado. Então, aqui, ó, também temos um outro produto que eu vou abrir numa soma novamente. Então, como log de 2 na 4 na base 4, mais log de 3 ao quadrado na base 4, o 6 quintos vezes log de 3 na base 4 tem que continuar escrevendo, log de 2 na base 4, ou 4 também, né, aquela propriedade que passa o expoente multiplicando. E aqui também 3 ao quadrado passa o expoente multiplicando. Tem mais alguma coisa para fazer aqui? Tem, porque log de 2 na base 4, a gente consegue calcular qual é o expoente de 4 para o resultado ser 2. 4 elevado a quê? É 2. Se a gente pensar, raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse log, que é o expoente, é 1 meio. Então, log de 2 na base 4 é 1 meio, e ainda vai ter que fazer essa continha para simplificar, que vai ficar 2. Então, a resposta final é 2, que eu vou passar o 2 para frente, mais 6 quintos do log de 3 na base 4, mais 2 log de 3 na base 4. Bom, notem aqui, ó, que a gente escreveu várias linhas, só que com a prática, a gente pularia etapas e ia conseguir fazer isso muito mais rápido, muito mais direto, né? Então, é por isso que a gente tem que praticar. Vamos ver o próximo exercício. Escreva as expressões abaixo em um único logaritmo. Também, né, para, como eu disse para vocês, praticar dos dois lados, né, entre aspas. Então, eu tenho uma subtração de logs de mesma base, a base é π, então a gente escreve como uma divisão, log de 4 terços na base π. Log de 64 menos log de 32 é um log na base 10, né, 64 vai ficar log de 64 dividido por 32. Mas, ó, 64 dividido por 32 é 2. Ó, então, log de 64 menos log de 32 é igual a log de 2, fica bem mais simples. Então, aqui, ó, ln de A menos ln de B menos ln de C. Se a gente pensar nesses dois, vai ficar ln de A sobre B. Mas, se tem essa outra subtração, a gente pode escrever como mais uma divisão. A dividido por B dividido por C. Bom, quanto é A dividido por B dividido por C? Bom, é aquela propriedade aí, a gente tem que pensar como dividir frações, né? A sobre B dividido por C, que C é a mesma coisa que C sobre 1, conserva a primeira e inverte, multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso vai ficar A sobre B vezes C. Então, é essa a resposta para escrever como um único logaritmo.
Com a prática, vocês já vão pensando assim, então, isso aqui já vai dar de cara. ln de A sobre BC. Bom, continuando mais um exemplo. Então, com o objetivo de escrever como um único logaritmo, 2 log de C na base 5, menos 1/3 de log de A na base 5, menos π log de B na base 5. Então, primeiro, esses números que estão multiplicando os logs eu vou passar como expoente, senão não dá para usar a propriedade nem de subtração, nem de multiplicação, de adição, né? Então, aqui, ó, A na 1/3, que está multiplicando, o 2 que está multiplicando, agora o π, que está multiplicando o log de B na base 5. Como o anterior, notem que ó, ln de A menos ln de B menos ln de C, a gente pode escrever direto ln de A sobre B, A sobre BC, eu vou seguir esse mesmo sentido, porque é a mesma estrutura. Eu tenho um log menos outros 2. Então, eu sei que o C ao quadrado vai ficar no numerador e o A na 1/3, que é a raiz cúbica de A, e o B na π, vai ficar no denominador. Ó. Assim a gente já faz um atalho, já escreve um atalho, e para escrever menos e para resolver o exercício mais rápido. Então, vamos ver mais uma propriedade. Esse é o penúltimo resultado que nós vamos trabalhar de propriedades de logaritmo. Então, e essa é a última da aula de hoje, certo? A elevado a log de x na base A igual a x. Então, notem, eu vou escrever, vou dar um zoom aqui, para a gente enxergar bem, ó. Qual é a condição que o resultado dessa potência de base A dê igual a x? Bom, o expoente é log de x na base A. Então, notem que o expoente é um logaritmo e esse logaritmo tem que estar na mesma base da potência. Então, a resposta é o próprio x, certo? Então, agora a gente tem, é bom, né, que a gente entenda o porquê de ser assim. Bom, se o expoente é log de x na base A, eu vou chamar esse expoente de y. Então, ó, se a gente transformar, né, que a gente tem a prática lá do início dos logaritmos, de transformar isso para parte exponencial, para forma exponencial, a gente vai ter a na y igual a x, certo? E se no lugar do y a gente substituir, ó, o que ele é, que a gente definiu que é log de x na base A, ó, a resposta vem naturalmente, é o próprio x. Então, A elevado a log de x na base A é o próprio x, com o cuidado do log do expoente ter a mesma base da potência. Certo? Então, aqui, ó, aqui temos alguns exemplos diretos. Π elevado a log de 3 na base π, ó, tá na mesma base, então o resultado é o 3. Π elevado a log de 3 na base π é 3. Opa, mas aqui ó, já não está direto, ó, já não tem propriedade direta. 4 elevado a log de x na base 2. Mas se a gente pensar, 4 é 2 ao quadrado, então a gente pode dar uma mexidinha, especialmente porque nós sabemos as propriedades de potenciação, por isso que eu digo que saber as propriedades de potenciação é tão importante. Então, a gente pode transformar o 4 na base 2. Então, aqui a gente fica com uma potência de potência. O que eu falei lá no vídeo das propriedades de potenciação? Que às vezes o que vai solucionar o problema é inverter a ordem dessa potência de potência. Então, é o que eu vou precisar agora. Por quê? Porque se eu inverter a ordem e ficar com 2 elevado a log de x na base 2 e depois elevar a esse outro 2, ó, dentro do parênteses eu tenho a propriedade direta. 2 elevado a log de x na base 2 é x. Só não posso esquecer, né, que esse resultado está elevado ao quadrado. Então, a resposta final é x quadrado. Então, quer dizer que 4 elevado a log de x na base 2 é x ao quadrado. Não está na mesma base, mas a gente tem conhecimento suficiente para transformar. E se for ao contrário, ó, 2 elevado a log de x na base 4.
O último resultado que a gente vai usar de logaritmos é mudar a base de um log. A gente vai saber fazer isso. Mas por enquanto que a gente não sabe, a única coisa que eu posso fazer é mexer no 2. Então, como é que eu vou mexer no 2? Eu vou substituir o 2 por raiz quadrada de 4. Bom, primeiro porque é verdade, né? E segundo, porque raiz quadrada de 4 é 4 na 1 meio. Então, eu consigo manipular essa potência para deixar a base da potência exatamente com a mesma base do logaritmo. Ó, então, eu vou escrever 4 na 1 meio elevado a log de x na base 4. E aquilo que eu disse para vocês de inverter a ordem, né, dos expoentes resolve o meu problema, porque aqui, ó, dentro do parênteses, os logs vão ficar, ou tanto log quanto a base da potência vai ficar na mesma base. Então, 4 elevado a log de x na base 4 é x. Não esquecendo que está elevado a 1 meio, x na 1 meio é raiz de x. Então, a resposta é raiz de x. E ó, notem interessante, se o x está dentro do logaritmo, ele é logaritmando. Então, naturalmente, o x teria que ser maior que zero. E como ele está dentro de uma raiz quadrada aqui na resposta final, ele vai cair. Então, qualquer x que seja substituído, né, é maior que zero, e aí não vai cair nos complexos, por exemplo, que é aquele conjunto de raiz de negativos que eu contei para vocês, que só, vocês vão ver só em matemática 2. Ó, 10 elevado a log de c. Bom, na verdade esse é direto, e é só para lembrar, né, que log, se não tem escrito a base é 10. Então aqui, ó, já está exatamente a mesma base. Então aqui o resultado é direto c. Então é só para fixar, lembrar, né, das bases. E E na ln de B, então também ln é a mesma base de E, só não está escrito desse jeito, porque lembram que tem a propriedade, tem a notação específica, né? Então, na verdade, esse resultado é B, né? Por quê? Porque ln é a mesma coisa que log na base E de B, ó. Então, os dois estão na mesma base, então o resultado é B. Então, para começar e a gente lembrar tudo que foi visto até agora de logaritmos, né, eu apresentei aqui no arquivo de vocês um resumo da definição e de todas as propriedades que nós vimos até agora. Né, por exemplo, definição, né, se a gente tem a forma exponencial a na n igual a b, nós temos que n igual a log de b na base A. Então, a na n igual a b é igual a n, a na n igual a b, por definição, n, que é o expoente, é igual a log de b na base A. Nós vimos que log de 1 na base A é sempre zero, porque A na zero é 1, né, para qualquer A, dentro das condições de existência, né, dos logaritmos e das funções exponenciais. Então, o que está dentro do logaritmo tem que ser maior que zero, por isso que aqui eu defini que B é maior que zero, X maior que zero, Y maior que zero, porque nessas notações eu uso como logaritmando. Log de A na base A é 1, porque A na 1 é igual a A, né? Então, ó, qual é o expoente? É 1. Log de A na N na base A é o próprio N, né? Justamente porque já nos mostra a resposta, qual é o expoente. Então, qual é o expoente de A para dar A na N? Já é o próprio N. E se log de x na base A é igual a log de y na base A, então quer dizer que os logaritmandos são iguais, ó. Isso se a gente tiver dois logs iguais na mesma base. Então agora eu não vou explicar muito, eu só vou citar, porque lá no vídeo das propriedades de logaritmo eu expliquei essas propriedades com mais atenção, né? Aqui é só para relembrar. Se a gente tiver uma soma de logs na mesma base, a gente pode transformar num log fazendo o produto dos logaritmandos. Então, log de x na base A mais log de y na base A é igual a log de x vezes y na base A. E se vocês acham que eu estou falando muito rápido, é só diminuir a velocidade do vídeo, certo? E também lembrando que essas igualdades, todas essas igualdades, se a gente precisar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda,
a gente trabalha, a gente tem que pensar nos dois lados, na verdade. Ou pegar uma soma de logs de mesma base e transformar num produto, ou, conforme a conveniência, ter um produto, né, e transformar na soma de logs na mesma base. Log de x na n na base A, o expoente pode passar multiplicando, então, log de x na n na base A é n vezes log de x na base A, e log de x na base A menos log de y na base A se transforma no log de uma divisão. Então, ó, parecida com a propriedade da soma que se transforma numa multiplicação, uma subtração se transforma numa divisão. Né? Claro, uma subtração de logs na mesma base se transforma num log da divisão dos logaritmandos. Então, log de x na base A menos log de y na base A é igual a log de x dividido por y na base A. E a última propriedade que nós vimos, que foi o finzinho do vídeo anterior, é que se a gente tem uma potência e no expoente a gente tem um log, que a base do log é a mesma da potência, então o resultado vai ser o logaritmando. Tá? Então, a gente só tem mais uma propriedade que a gente vai poder usar, e a gente não viu aqui até agora, mas aí, ó, tudo que a gente trabalhar com logaritmo são essas propriedades que a gente pode trabalhar juntas com as propriedades de potenciação. Não pode inventar nada que não esteja aqui. Não pode inventar, a gente só pode usar essas propriedades para fazer o que a gente tiver que fazer. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu não posso inventar que log de x mais log de y é log de x mais y. Aí eu estarei inventando. Por quê? Porque log de x na base A mais log de y na base A é log de x vezes y na base A. Essa é a propriedade que a gente viu. Então, isso a gente pode usar. Log de x menos log de y, se os dois estão na mesma base, não, isso não é log de x menos y. A gente viu que é log de x dividido por y na base A. Então, não se inventa absolutamente nada. A gente tem que seguir as regras. Então, tanto para potenciação quanto para logaritmação, é como se a gente estivesse jogando um jogo com essas regras. Se não usar essas regras, então é porque a pessoa está trapaceando e na matemática vai dar algum erro, vai proporcionar algum erro. Certo? Então, pessoal, depois de trabalhar todas as propriedades e ainda que falta, que eu disse para vocês que vai ser no próximo vídeo, a gente vai continuar trabalhando com logaritmo. Por que a gente estuda logaritmo até hoje? Se, por exemplo, nós não temos mais as navegações que precisam de fazer contas complicadas, a gente já tem computadores sofisticados, é porque realmente os logaritmos são muito úteis e aparecem em muitas áreas diferentes e nos ajuda a resolver problemas. Né? Então, quando a gente terminar a parte teórica, a gente vai para as aplicações de exponencial e logaritmo, que os dois estão vinculados, né? Uma é a operação inversa da outra. Então, a gente vai ver a importância de, até hoje, vermos logaritmos. Né? Então, vamos fazer mais alguns exemplos, que essas propriedades, esses exemplos aqui, envolvem mais de uma propriedade, né? A gente fez exemplos de propriedades separadas, né? Por exemplo, propriedade 1, exemplos da propriedade 1. Propriedade 2, exemplos da propriedade 2. Né? Então, agora a gente vai fazer exemplo 15, que envolve mais de uma propriedade para a gente fixar, né? E, inclusive, esses exercícios reforço, que é para fixar realmente. Não é que a gente vai ter a utilidade dos logaritmos é para resolver esse tipo de problema. Não, problemas a gente vai ver depois e vocês vão ver o que se resolve com logaritmos. Mas é para fixar e saber as propriedades que vão nos ajudar a resolver problemas depois. Então, sabendo que log de x na base b é menos 2, log de y na base b é 3, calcule o log de x ao quadrado sobre raiz cúbica de y na base b. Então, ó, notem que aqui, ó, a gente tem para calcular log de x ao quadrado dividido por raiz cúbica de y. Mas eu só sei os logs básicos de x e de y. O que isso significa? Que a gente vai ter que pegar esse log que foi pedido para a gente calcular
e aplicar as propriedades até a gente chegar numa expressão mais simples e que possa ter que apareça o log de x na base b e que apareça o log de y na base b. E atenção, essa expressão aqui, log de x na base b ser igual a menos 2, log de y na base b ser igual a 3, não quer dizer que x seja menos 2 e que y seja 3. O log de x na base b é que é menos 2, o log de y na base b é que é 3. Eu vejo os alunos errarem muito isso nesse tipo de exercício. Então, não é isso aqui, ó. Então vou fazer log na base b de menos 2 ao quadrado sobre raiz cúbica de 3. Não é isso, certo? A gente vai ter que abrir esse logaritmo até simplificar ele o suficiente para a gente separar log de x na base b, log de y na base b, e isso sim é menos 2 e 3, respectivamente. Então, primeiro a gente tem aqui uma divisão. Então, log de x ao quadrado menos, né, log na base b, menos log de raiz cúbica de y na base b. Olha, esse expoente, propriedade expoente passa multiplicando, então o 2 passa multiplicando. Então vai ficar 2 log de x na base b, e essa raiz cúbica, que equivale a expoente 1/3, também vai passar multiplicando. Então notem que agora sim, a gente, usando as propriedades de logaritmos que a gente conhece, a gente consegue substituir o que é log de x e o que é log de y. O que é log de x na base b? Ó, que está aqui, ó. Log de x na base b é esse bloco aqui, ó. Log de x na base b é quem? É menos 2, está dito no enunciado. E o log de y na base b? Esse outro bloco aqui, ó. Log de y na base b é 3. Agora sim eu posso fazer a conta. Então, 2 vezes menos 2, menos 1/3, vezes 3. Então, vai dar menos 4, menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 5. Então, se log de x na b é igual a menos 2, log de y na base b é igual a 3, log de x quadrado sobre raiz cúbica de y na base b é menos 5. Então, atenção ao fazer esse tipo de exercício. Tem na lista para vocês praticarem, certo? Então, apliquem a propriedade primeiro e depois, quando ela tiver mais simples, em que aparecer só log de x, log de y, aí sim vocês podem substituir. Certo? Vamos lá, ver se tem mais algum exemplo. Então, se log de E é igual a 1, mais log de A, mais 2 log de B, mais log de C, então calcule E. Então, notem que agora a gente vai ter que fazer o uso das propriedades, mas para escrever tudo isso como um log só. Por quê? Porque se eu tiver assim, ó, log de E, que inclusive está na base 10, igual a um log, sei lá, de X, então é porque tem uma das propriedades, inclusive, que diz que dois logs iguais de mesma base, os logaritmandos vão ser iguais. Então, e a gente vai conseguir descobrir quem é o E. Então, a gente tem que pegar essas somas aqui e subtração, transformar num log só, aí sim, usando essa propriedade, para descobrir quem é, né, o E. Então, log de E é igual a 1. Para eu conseguir transformar todas essas 4 parcelas aqui num único log, eu vou ter que escrever isso como um log também. Então, para substituir o log 1, eu me lembro da propriedade que log de A na base A é 1. Como nós estamos na base 10, o que eu tenho que substituir o 1? Eu tenho que substituir o 1 por log de 10. Log de 10 é 1, então eu escrevi o 1 como um log na mesma base. Isso para poder juntar, né, usar as propriedades com os outros logs já existentes. Todas as propriedades, tanto da soma quanto da subtração, a gente só pode, né, aquilo que a gente não pode inventar outras regras que não as que a gente definiu, né, tem que estar tudo na mesma base. Então, aqui a base é 10, por isso, no lugar do 1, a gente escreve log de 10,
porque log de 10 na base 10 é 1. Mais log de A, mais log de B ao quadrado, que eu já vou passar esse 2 como expoente, menos log de C. Então, aqui, ó, eu vou poder juntar essa soma num produto, ó, porque por isso que eu tenho que transformar um num log, porque senão não daria para usar essa propriedade. Vai ficar 10ab ao quadrado, e como nós temos essa subtração por C, vai ficar dividido por C. Então, ó, temos aquela situação, log de E igual a log de 10ab ao quadrado sobre C. Então, quem é E? Temos a situação que temos dois logs iguais na mesma base. Então, E é igual a 10ab ao quadrado sobre C. Então, só usando as propriedades que nós trabalhamos. Então, vamos ver esse exemplo 17 é o último exemplo que eu vou fazer para esse vídeo. O outro vídeo é só para trabalhar a última propriedade de logaritmos que nos falta. Exemplo 17. Se log de 8 é igual a e log de 3 é igual a b, calcule. Bom, os dois são na base 10. E aqui eu tenho log de 2. E aqui log da raiz cúbica de 18. Bom, vamos começar com log de 2. Bom, log de 8 igual a... Não tem como associar, os logaritmandos são diferentes. E aqui, ó, esse log de 2 não tem como simplificar mais. Então, eu não vou mexer aqui no log de 2. Eu vou mexer no fato que log de 8 é igual a. Aí sim, eu podendo, como esse ele é derivado, né, o 8 é derivado do 2, aí sim, mexendo nessa equação, eu vou conseguir descobrir quanto é log de 2. Porque log de 8 é 2 ao cubo, igual a A. Então, notem que aqui, ó, eu posso usar aquela propriedade de passar o expoente multiplicando. E ó, surgiu o log de 2 aqui, ó. Se 3 vezes log de 2 é igual a A, quanto é log de 2? É a mesma coisa que eu tivesse assim, ó. 3x igual a A, quem é x? É A sobre 3. Basta passar o 3 que está multiplicando, dividindo. E é exatamente o que a gente tem que fazer aqui, ó. 3 vezes log de 2 igual a A, então log de 2 é A sobre 3. Essa é a resposta do log de 2. Certo? Agora, log da raiz cúbica de 18. Ó, já de cara, essa raiz cúbica eu vou transformar em expoente 1/3 e já passar multiplicando log. Aí vai ficar log de 18. Bom, mas 18 a gente pode simplificar mais ainda, até porque quais são as minhas referências? Eu sei que log de 8 é A, log de 3 é B e que log de 2 é A sobre 3. Por enquanto, são as minhas únicas referências que eu sei que eu posso contar. Então, ó, 1/3 do log de 18. 18 é 3 ao quadrado vezes 2. Então, apareceu uma multiplicação. Então, vou usar a propriedade do produto. Né? Então, vou escrever como log de 3 ao quadrado vezes 2, como log de 3 ao quadrado, mais log de 2. Então, anotem que eu usei aqui o colchete, porque 1/3 estava multiplicando esse log. Como eu transformei esse log em 2, o 1/3 tem que continuar multiplicando, né, os dois termos. Agora, esse expoente aqui eu posso passar multiplicando. Então, log de 3 ao quadrado é 2 log de 3. Aqui já está mais simples possível, que é o log de 2. Então, aqui eu já poderia substituir aqui, ó, o log de 3, que o enunciado diz que é B, e o log de 2, que a gente calculou na letra A, que é A sobre 3. Então, aí sim, usar os valores já conhecidos, depois de usar as propriedades para chegar, né, nesses logs. Log de 3 é B, então aqui vai ficar 2B. Log de 2 é A sobre 3. E é isso, ó. Então, o máximo que a gente pode fazer é multiplicar esse 1/3 pelos 2. Então, vai ficar 2B sobre 3 mais A sobre 9. Se a gente quiser ainda fazer MMC, já que 3 e 9 é quase, então dá 6B mais A sobre 9, né? É só fazer MMC, dividir, multiplicar, aquela história.
9 dividido por 3 é 3, vezes 2b é 6, 6b. E 9 é 1, vezes a. Então, log da raiz cúbica de 18 é 6b mais a, tudo dividido por 9. Então, até a próxima.